que nos abraça a todos, nos abraça a todos, com carinho desse clima espiritual que normalmente nos envolve nessas noites. Vamos iniciar então o trabalho de hoje através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos da prática do mal. Em teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nosso irmão, nosso guia, nosso mestre, em nome de Francisco Cândido Xavier e de todos os espíritos amigos desta casa, nós damos por iniciado a primeira parte dos trabalhos públicos da noite. E assim. Que assim seja. Hoje contamos mais uma vez com a grata participação de Daniel Marcelo, do Centro Espírita Allan Kardec, da Próspera. Da Próspera. Até mistura com a ligar. E que, mais uma vez, atendeu carinhosamente o nosso convite, o nosso pedido, e hoje vai nos falar a respeito das tormentas da vida. Vamos abraçá-lo com o nosso carinho. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite da casa. Muito obrigado pelo convite dos mentores do trabalho da noite de hoje, por estar aqui. Que Deus abençoe a todos, que Jesus esteja conosco essa noite sempre. Então, as nossas tormentas que nós precisamos passar, as tormentas da vida. Todos nós enfrentamos desafios, todos nós a gente passa por dificuldades ao longo da nossa passagem aqui. Desafios esses que a gente não consegue imaginar, não consegue prever. São partidas de pessoas amadas que por vezes parecem que quando partem, uma parte do nosso corpo vai junto, do nosso coração vai junto. Tormentas como doenças curtas, doenças longas, enfim, dificuldades dentro de nossa casa, junto da nossa família, dificuldades das mais diversas formas. Mas tudo isso, a gente não pode desanimar. Todas essas tormentas, esses problemas, essas dificuldades fazem parte da nossa caminhada, fazem parte da nossa jornada de evolução de cada um. A gente não percebe, mas a gente aprende muito a cada dificuldade em que a gente passa. A gente adquire muito conhecimento, a gente adquire muita maturidade com o que a gente passa. Quando eu entrei, uma das primeiras vezes que eu entrei no centro espírita, num grupo de estudo, uma pessoa me chamou a atenção porque ela perguntava sempre, um grupo aberto, com pessoas que estavam chegando com pouco conhecimento, como eu também, e elas perguntavam, e ela perguntava, e me fazia um eco dentro da minha cabeça. Está ali, está na Bíblia, que Jesus quer que a gente seja feliz. Está escrito. E por que eu não sou? Por que tanta dificuldade? Por que tanto problema? Por que tudo isso está passando? Por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada que merecesse isso. E eu saía de lá, é verdade. Por quê? Que está lá, que Jesus quer que a gente seja feliz e a gente passa por tantas dificuldades, tantos problemas. E não foi nem um ano nem dois, foram vários que se passaram e depois, lá, muito tempo depois, eu entendi essa frase.
Eu entendi o que estava ali escrito e o que ela questionava. E eu também não entendi igual a ela. Até que eu entendi também, passando pelas tormentas que todos nós passamos, que fazia todo sentido. Que na verdade o que se queria, o que Jesus quis dizer, é que apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas tormentas, que ainda assim sejamos felizes. Parece utopia, parece sonho, mas é possível. Não podemos duvidar, não podemos criticar, não podemos renegar as dificuldades que nos passam. Precisamos aprender com elas. Todas elas trazem, todas elas trazem uma lição, um aprendizado, em que a gente precisa passar. Eu lembro, quando eu era mais jovem, 20 e poucos anos, eu lembro que eu passava por um problema, não lembro se era emprego, o que era, que uma das poucas vezes, acho que foi a única vez que eu puxei meu pai para conversar sobre os meus problemas e tal. Eu lembro assim que, pai, estou passando por isso, essa dificuldade, aquela outra. E ele já com seus 50 e poucos anos, ele escutou. Depois disse, não é nada, vai passar. Aí eu lembro que eu fiquei com uma cara de tacho, porque tipo assim, eu expressando, eu colocando tudo que estava passando, as dificuldades, dando os detalhes, os requintes de crueldade, e ele, não vai passar, não te preocupa. Saiu um pouco decepcionado da conversa. E aí, quando agora já estou quase na idade do meu pai, eu entendi tudo que se passou. Tanto que hoje eu não lembro os problemas que eu tinha falado para ele. Não lembro. Porque nós vamos crescendo a cada dificuldade, a gente vai crescendo, vai dando um degrau, a cada vez mais para cima, a gente vai subindo, degrau a degrau, e a gente vai criando maturidade, a gente vai entendendo que aqueles problemas que a gente tinha aos 15 anos, 20, não são os mesmos de hoje. E a gente venceu todos aqueles problemas que a gente passou, estamos aqui hoje. Estamos aqui, todos nós vencemos barreiras anteriores e a gente nem lembra. A gente venceu problemas e não lembra. Passamos por doenças, partiram outras pessoas da nossa vida que eram importantes e a gente não lembra. Por quê? A gente foi enfrentando cada vez mais desafios, aprendendo cada vez mais. Tanto que muitos problemas, a grande maioria, a gente não vai lembrar. Como eu não lembro hoje da conversa que eu tive com meu pai, com tanto afinco, com tanta vontade, em busca de uma resposta, porque era uma pessoa experiente. E eu não aprendi naquele momento o que ele estava querendo me dizer. Que realmente eu ia aprender, eu ia passar por aquilo. E passei por outros maiores, que também hoje não dou importância. Mas que todos nós somos a soma de todos os nossos problemas que passamos. E passamos bem, porque estamos aqui hoje. E passamos bem. Temos muito que agradecer o dia de hoje, de estarmos juntos aqui hoje, porque vencemos. Mas eu estou passando por dificuldade, por isso que eu estou aqui hoje. Justo? Mas você passou por mais dificuldades no passado e você venceu. E você passou. E hoje, estamos na dificuldade do dia de hoje. A cada dia, o seu mal. O seu bem e o seu mal. Em João, Jesus diz que até agora nada pedisseis em meu nome, pedi e vos recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pessoal, desculpa um pouquinho que a garganta essa noite pegou. E aí a gente vai na ilusão de que realmente
Na verdade, não é que a gente vai na ilusão, a gente recebe tudo que pede, mas a gente só vai na ilusão de que a gente vai receber exatamente aquilo que a gente pediu, com aquelas características, daquela forma, daquele formato, assim, daquela cor. Não é verdade? A gente reza pedindo isso. Que seja feita a tua vontade, né? Pai, que seja feita a tua vontade, mas por favor, faz a minha. Dessa forma, a gente pede, a gente quer assim, da nossa forma. E não é assim que funciona. Porque se tudo que a gente pedir e receber da mesma forma, não vai dar certo. A gente não tem essa maturidade. A gente não vai aprender a lição que está querendo ser nos dada naquele momento. Quem é pai, quem é mãe, sabe. Não faz tudo que o filho quer. Porque sabe que muita coisa que ele quer, ele vai se machucar. Ele vai se machucar com aquilo. E tu sabe que mesmo que ele querendo ficar em casa, a gente manda ele para a escola. Ah, mas está chovendo, está frio, está torrando lá fora. Vai. Porque ele precisa aprender. E Deus é o nosso Pai. E a gente se comporta como crianças. Não entende que aquelas dificuldades são necessárias para o nosso aprendizado. E que vai passar. Todas elas vão passar. Não tenham medo, elas vão passar. Sempre passaram. E vão continuar passando. Porque a nossa vida é feita de ciclos. Não estamos todo o tempo no auge. Tudo bom. A gente vai ter a fase muito boa. Mas vai ter a fase que não está tão boa. E não está nada boa. Mas a gente vai melhorar. São ciclos onde a gente aprende com cada fase. Na fase boa e na fase não tão boa. Por vezes o que a gente pede para Deus como solução será a nossa desgraça. Será um problema muito maior do que a gente passa hoje. Então a gente precisa aprender isso, interiorizar isso, que vai passar. Entender que aquilo é passageiro. Não existe mal que não acabe. É passageiro. E precisamos ter fé. Acreditar. Não aquele ter fé, eu tenho fé que... Não, vai passar. Todos os seus problemas passaram até hoje. Esse vai passar. Não tenha dúvida. Acredite. A doutrina espírita ela nos ensina que os fardos, eles precisam ser vistos como instrumento de crescimento que nos dá lições valiosas. Por si só já é difícil o que a gente já acumula nessa encarnação. E ainda temos todos aqueles outros diferentes, de vidas diferentes, que a gente já passou nossas reencarnações. A reencarnação, ela nos explica muita coisa, porque Deus é bom e justo. Se você acreditar somente nessa encarnação como única, você não consegue enxergar a justiça de Deus. A gente não consegue enxergar. Como que crianças nascem daquela forma, já sofrendo tanto, sem realmente terem feito absolutamente nada para passarem por aquilo? Essa era uma dúvida que desde na infância eu ia para a catequese e perguntava, não levava os cascudos, mas não me respondiam. E a doutrina espírita me respondeu isso. Com a reencarnação. E eu sei que é. Hoje eu sei. Tenho certeza, não é que eu tenho certeza. Eu sei que é. E precisamos saber também que todo esse nosso sofrimento tem causa. Ou nessa, ou numa encarnação passada, e que tenhamos a humildade e a alegria de saber passar por esses problemas, porque eles vão passar.
E os nossos problemas estão em diversos lugares. Não raras vezes dentro da nossa própria casa. Cônjuges difíceis, filhos difíceis. Por mais que você tenha certeza de que tenha feito tudo na melhor forma, com a melhor educação, com a maior vigilância, são espíritos individuais que tiveram suas reencarnações e que vocês aceitaram a passar junto isso nessa encarnação. Vocês lá em cima, em algum momento, aceitaram, combinaram o momento de vocês se acertarem aqui embaixo. E tudo isso com a sabedoria de Deus. Então, dentro da nossa casa, vamos passar dificuldades debaixo do próprio teto. A gente não pode se enganar com aquelas propagandas de margarina, onde já se acorda com aquela energia e tudo, coisa mais linda, 6 horas da manhã. Não existe isso, gente. Aceitemos. A luta é diária e precisamos enfrentar. Mas apesar das dificuldades, apesar das pessoas difíceis, saibamos tentar compreendê-las, saibamos tentar entender por que elas estão assim, por que elas passam por essas dificuldades, o quanto que as dificuldades que elas já passaram na vida. Se formos falar dos mais velhos, nossos pais, nossos avós, às vezes pessoas difíceis com quem precisamos conviver, nós não fazemos a menor ideia do que eles passaram por vezes no passado. Por mais que a gente ache que saiba tudo de nossos pais e nossos irmãos mais velhos, a gente não sabe muitas coisas que por vezes escondem dentro de si por uma vida inteira. Todos nós temos situações, fatos em que a gente viveu e que, por motivo algum ou nenhum, a gente não contou para ninguém. Para que eu vou contar? Do nada. E assim são. E por vezes são traumas, são abusos, são situações que marcaram eles por uma vida inteira. Então, a gente precisa se colocar no lugar deles e imaginar que situações poderiam ter passado para hoje serem pessoas tão difíceis. Para hoje serem um problema que a gente diz que serem pessoas que estão conosco, a gente considerar um problema. Mas que é necessário o convívio, o acerto entre todos do mesmo teto. Amai o próximo como a si mesmo. O nosso maior próximo, o nosso próximo mais próximo somos nós mesmos. Eu não consigo ajudar ninguém se eu não me amar. Eu não consigo amar a minha esposa, eu não consigo amar meus filhos se eu primeiro não me amar. Eu não vou ter força se eu me tratar mal. Se eu me tratar mal de corpo, se eu me tratar mal de espírito, se eu tratar a minha mente mal, eu não consigo ajudar mais ninguém. Não consigo ajudar a minha família. Jesus foi muito sagaz quando disse: amai o próximo como a si mesmo. Ele não falou amai o irmão, amai as pessoas que estão próximas, amai as pessoas como a si mesmo. Não, é o irmão, é a si, é o próximo. O próximo é quem está do nosso lado. Nós mesmos, depois nossa família, e aí a gente vai abrindo o leque. Ele meio que tirou a opção da gente, né, a gente não está tão evoluidinho, não é ainda, ele tirou a opção da gente, eu quero amar aquele, né? Não esse. Não, esse não. Esse eu não gosto, então eu quero aquele lá. Não, gente. A gente precisa amar o próximo.
E o nosso próximo, quem está realmente próximo? Nós mesmos, a nossa família. E aí abrindo o leque. Já falei da maturidade. As dificuldades, elas são como degraus que nos elevam a um próximo nível de elevação. E a nossa vida, ela não termina com a morte. Do ponto de vista espírita, o céu e o inferno diz que nos ensina sobre a continuidade e a justiça divina. Nós estamos onde precisamos estar para o nosso crescimento espiritual. Estamos na casa certa. Estamos com as pessoas certas para o nosso crescimento. Precisamos também entender que pessoas podem nos fazer mal. E por vezes precisamos nos afastar se a gente sofrer o mal. Eu digo isso porque, para não ser mal interpretado, muitas vezes, quando eu falo de família, a gente precisa se dar bem, a gente precisa se perdoar entre cônjuges. Aí já acontece de uma vez ou outra, tipo assim, tá, mas ele me bate. Então, é uma natureza dele. Aí a diferença de perdoar. Perdoar não é esquecer no sentido literal da palavra. Perdoar é esquecer os sentimentos no coração. Aquilo que nos magoa, nos dói, é isso que a gente precisa extirpar. Mas a lembrança física, a gente vai voltar a lembrar daqueles fatos. Mas a gente não pode sentir isso. A gente precisa realmente trabalhar isso dentro de nós e entender que o perdão é o esquecimento dos sentimentos e não da memória física. Para que a gente aprenda novamente e não... Eu sei que aquela pessoa vai me causar mal. Eu a perdoei, mas não quer dizer que eu precise também ficar exposto a ela para sofrer novamente. Isso é importante. Isso é importante. E que se for preciso a lei dos homens, que seja aplicada. E que seja aplicada. Porque a lei dos homens ela ainda é necessária aqui, nesse plano. Então, o perdão não exime das leis dos homens. E a gente sabe carregar o nosso fardo. Eu li uma frase esses dias, que é como que a gente carrega o nosso fardo. Leva o fardo que te leva. Muitas vezes nós carregamos fardos tão pesados sem perceber que são necessários para nos conduzir a um estágio mais elevado. Como que a gente está passando as nossas dificuldades? Pedindo, implorando para que passe logo? Ou pedindo, trabalhando para que entenda a lição que está querendo ser ensinada naquele momento? Como que a gente está trabalhando isso? Como que a gente está enxergando esses fardos? Nós não podemos esperar, isso aí entra até na coincidência, eu fiz uma palestra também na terça-feira sobre isso, que entra no mesmo fato, em algumas linhas parecidas, em que a gente procura a felicidade sempre no final da estrada, sempre como objetivo final, lá adiante. E a gente não percebe que a felicidade ela está no caminho, ela está no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Num sorriso, numa conversa boa, numa caminhada simples, num momento de calma. Por mais que tudo circule, que balance, que parece que estamos dentro de um furacão, a gente se permitir parar e pensar e olhar ao nosso redor. Será que realmente a gente não temos nada para se alegrar? Para se sentir feliz? Será que a gente não tem realmente motivos? Será que a gente
não consegue ainda enxergar no caminho os pequenos pontos de felicidade que a gente encontra, pequenas luzes que a gente encontra acesa, e a gente sempre fica postergando, porque enquanto eu não resolver isso, eu não vou ser feliz. Está errado. Eu não vou conseguir ser feliz se eu não resolver isso. Eu só vou ser feliz depois que eu me aposentar, depois que eu comprar a casa na praia, e depois que eu. E aí quando você atinge o objetivo, você diz, tá, e aí? E agora? Não é verdade? E agora? A felicidade, ela não está no final do caminho, ela é o caminho. Ela está no caminho, ela é o caminho. Não existe felizes para sempre. Não existe aquele ponto que a partir dali, agora é só ser feliz para sempre. Não. A gente sabe que não é. Quem tem mais experiência sabe que o negócio não roda bem assim. Mas por vezes nós não fomos ensinados assim e a gente ainda insiste nessa forma utópica que não vamos atingir nunca. Enquanto a gente não entender, não parar, não sentir o ar que a gente respira, não prestar atenção na nossa respiração, não olhar ao nosso redor, respirar fundo, sentir o cheiro das árvores, sentir o perfume, o cheiro da nossa família, da nossa casa, e entender que ali é um momento feliz, nós nunca vamos ser felizes. A felicidade não é o final da estrada, ela não está lá, ela é a estrada. E muitas pessoas se decepcionam quando andam, e acabam se entristecendo e cada vez mais tristes, porque acabam esperando lá, e não existe o lá. É aqui, é agora. É o presente, por isso que se chama presente. Gente, não existe passado. Passado passou. É o que a gente faz agora, aqui. O futuro vai acontecer ainda. E se nós também não se perdoarmos, que por vezes nossas tristezas são ligadas ao que a gente fez no passado, ao que aconteceu no passado, enquanto a gente não se perdoar, também não vamos ser felizes. É carregar um fardo desnecessário. Beleza, gente, vivemos aquilo. Vamos trabalhar para corrigir, vamos trabalhar a aceitar as consequências e viver. Mas, sem entender que eu não posso, Chico já disse, eu não tenho como fazer um novo começo, mas todos nós podemos fazer um novo fim. E tudo bem. Beleza, aceitar. Tá, vamos corrigir, vamos reparar o que foi feito, assumir e vamos viver daqui para frente. Deixar de carregar esse fardo. É um fardo desnecessário e que ele não existe mais. Ele não existe mais. Só existe dentro da nossa cabeça. E a nossa cabeça cria coisas. Como cria? Tem uma pesquisa que diz que 95% dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que a gente imagina, não acontece. É só projeção. É só ansiedade. Não acontece. Saibamos também que muitos desses tormentos nós mesmos criamos dentro da nossa cabeça. Nós mesmos criamos o nosso céu e o nosso inferno dentro de nós mesmos. Não fizemos muitas vezes mais que isso em nossas vidas. Muitas vezes em um final de semana ou em um dia que você passa sozinho, cansado, a gente cria terrores, temores tão grandes dentro de nós, dentro da nossa cabeça, medos.
que nunca vão acontecer, ou que não tem motivo nenhum para a gente passar aquilo. Remorsos, medos. A gente cria diálogos, cria brigas, cria histórias dentro da nossa cabeça que nunca vão acontecer. Quem nunca, depois de uma discussão, ficou remoendo? Aquela pessoa alugou um galpão dentro da nossa cabeça, a gente ficou remoendo aquela história. E que a gente até imaginou diálogo. Que loucura! A gente imagina diálogo. Imaginando ter respondido aquilo para ela. Olha o tanto. É insano. Nós mesmos criamos o nosso céu e o nosso inferno dentro de nós mesmos. Não é um lugar. Não existe o céu físico. Não existe o inferno físico. Somos nós mesmos. Está dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, e que nós mesmos nos atormentamos. Nós criamos as nossas tormentas. Com o que a gente está alimentando nossos pensamentos? O que a gente está pensando? O cansaço, o desânimo, é uma grande fonte de tormento vazio. De situações infernais dentro da nossa cabeça. Situações que nós mesmos criamos. Precisamos cuidar muito de nossa cabeça, de nossa saúde mental. Porque muitos desses tormentos não existem. Muitos desses tormentos não vão acontecer. Ou a gente está sofrendo demais, ampliando demais o famoso fazendo tempestade em copo d'água. E a gente faz isso. Aquilo está fora do lugar. E está fora do lugar e você fica pronto. Aí pronto, já ativou um gatilho dentro de ti. E tudo está errado, porque aquilo está fora do lugar. Nada mais presta, porque aquilo está fora do lugar. A gente pode ver a árvore de Natal mais linda que tiver. Mais brilhosa, com milhões de luzes. Mas a gente precisa evitar prestar atenção naquela lâmpada queimada que está lá. Se tivesse uma lâmpada queimada aqui, a gente ia olhar e dizer, tem uma lâmpada queimada. Ninguém ia prestar atenção em todas as lâmpadas que estão acesas e funcionando. É incrível como a gente funciona assim. Todos nós. Mas também é um hábito a gente prestar atenção nisso e não se apegar. Não se atormentar ao redor daquela lâmpada queimada. Será que não é só uma lâmpada queimada que a gente está rodeando a nossa vida? A nossa cabeça? Não, Daniel, é sério. É grave. Calma, vai passar. Vai passar. Tenha certeza que vai passar. Deus é bom e justo. Não existe mal que não acabe. Não se preocupe. Isso vai passar. Mas que também tenhamos consciência que nos momentos bons, também tenhamos em nossa cabeça que também vai passar. É ciclo. Temos momentos bons e temos momentos ruins. Precisamos prestar atenção nisso. E precisamos reforçar a nossa fé. Acreditar realmente. E precisamos ver também com outros olhos, com os olhos da gratidão em tudo que a gente tem ao nosso redor. Que apesar das dificuldades, a gente pode estar aqui. Se todos nós estamos passando por tormentas, mas estamos aqui, conseguimos chegar aqui. Tem pessoas piores no hospital, eu garanto. Situações de saúde, só aí já tem alguns exemplos. Então a gente precisa ser grato. E é um exercício bom de a gente praticar. Desde a primeira hora da manhã, onde a gente acorda, quando a gente acorda, até o final do dia. Aprender a ser grato.
por cada momento. Aprender a ser grato a estar aqui. Aprender a ser grato por poder ir para casa. Gratidão é um grande exercício. Nos ajuda muito. Porque é o exercício de olhar a felicidade em cada canto da nossa vida. A caridade também é uma grande ferramenta. Porque a caridade, ela nos ensina, ela nos ensina um sentimento em que quando a gente olha pessoas, a gente conhece pessoas em situações mais complicadas que a gente sente até vergonha. Mas não façamos aquela caridade egoísta em que a gente olha assim, porque normalmente a gente fala, poxa vida, tem gente pior que eu aqui, né? Mas não aquele sentimento de, ufa, ainda bem que eu não estou igual a ele. E a gente parar e se perguntar, como é que eu posso ajudar ele? Poxa vida, eu estou com vergonha porque eu estou reclamando o famoso de barriga cheia, né, como se diz. E aquela pessoa está numa situação pior e está conseguindo rir. Ela está sorrindo para mim. Como é que a gente, poxa vida, que sirva de lição. Então, trabalhar na caridade, seja ela a caridade moral, a caridade realmente aquela caridade em que a gente só vai escutar a pessoa, não vai dar nada. Mas para muitas pessoas só isso basta. Um ouvido, um ombro para que chore. E que quando nos sentamos realmente no chão, que a gente chore também. Que a gente procure um ombro amigo, que a gente venha para cá no atendimento fraterno e chore. E chore realmente, até a última lágrima. Até quando perceber que não sai mais nada. Aí a gente levanta, bate a poeira da roupa e segue. Não esqueçamos que precisamos seguir. E segue. A gente precisa seguir. Então, irmãos, esse é o recado da noite de hoje, em que a felicidade não é o destino, não é a chegada, é o caminho. Em que a gratidão, a caridade, os ajudam a enxergar luzes em que a gente só vê escuridão. Em que saibamos olhar nesse momento difícil, às vezes que cada um está passando, coisas boas ao redor. Para que nos dê ânimo, nos dê energia, nos dê força para amparar. Por vezes, somos aqueles que precisamos. E por vezes somos aqueles que precisamos ajudar. São pessoas que estão ao nosso redor ou somos nós mesmos. Pegue apenas uma partezinha do que eu falei hoje e leva para casa para refletir. Não adianta, gente, a gente tentar pegar toda, não adianta. Que levemos para a reflexão da noite de hoje, durante a semana, final de semana, uma frasinha do que eu comentei. Agradeço a todos aí, agradeço a casa o convite, agradeço os ouvidos de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Jesus esteja com vocês em toda a volta e com a família. Deus abençoe. Quando falamos que a casa abraça, agasalha aqueles que vêm em busca de consolo, de conforto, de entendimento, recebemos um conteúdo desse que justamente envolve todas as nuances da nossa vida, né? Aí lembramos, reforçando tudo que ele falou, lembramos que aquele que veio à Terra, o espírito de maior qualidade que esteve na Terra, já afirmava que meu reino não é deste mundo.
Imagine uma comparação mais simples. Se o reino dele não é deste mundo, o quanto que nós temos que construir, o quanto que nós temos que fazer para chegar mais perto dele, mais perto, buscando chegar mais perto. E completando também, né, que a felicidade não é deste mundo. Nós estamos sempre de passagem buscando essas novas experiências, cada dia, cada instante uma experiência diferente, para irmos agregando valores ao nosso espírito. Te agradecemos muito, Daniel, mais uma vez, nos concedesse uma grande qualidade de orientação, de ensinamentos. Que Deus continue te acompanhando dessa forma, incentivando. Muito obrigado. Vamos buscar, então, já que estamos envolvidos nesse clima de reflexões íntimas, individuais, cria-se uma atmosfera que, de certa forma, envolve a todos por igual. E vamos, então, aproveitar essa atmosfera para conversarmos um pouquinho com Deus, nosso Pai, para elevarmos a Ele os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas necessidades, para elevarmos a Ele os nossos pedidos, às vezes mesmo em favor egoisticamente da nossa vida, mas principalmente podemos aproveitar agora de nos unir e fazermos nossos pedidos em favor daqueles que enxergamos ou que entendemos de dificuldade e necessidade, para que Deus alcance a cada um, abençoando especialmente a cada um, para que esse momento seja vencido, as dificuldades sejam sanadas, e que a caminhada possa prosseguir, sempre em busca de um aperfeiçoamento superior. Aproveitemos, então, nesse pedido em favor do próximo, para incluir a Deus o nosso pedido em favor das crianças, aquelas crianças que estão vindo a este mundo, certamente muitos de qualidade mais avançada, a fim de plantarem uma nova realidade para a humanidade terrena, a prepararem com mais firmeza e harmonia uma nova era de regeneração, de amor, e lá no futuro, certamente, uma grande paz que venha a facilitar a caminhada de cada um daqueles espíritos que aportarem aqui neste planeta. Peçamos em favor dos nossos jovens que já estão a vestirem essa indumentária de construção deste mundo melhor, colocando em seus ombros essas responsabilidades, para que não se percam pelo caminho, atraídos por falsas ilusões, mas mesmo assim, se tropeçarem, que recebam a força necessária, o amparo, o apoio, para se reerguerem e cumprirem a sua parte na construção de um mundo melhor. Lembremos-nos de pedir também em favor daqueles que, chegando antes de nós, superaram dificuldades maiores, romperam barreiras
duras, sofridas, e que conseguiram nos deixar com essa qualidade de vivência bem melhor do que encontraram quando aqui aportaram. Peçamos em favor dos nossos irmãos que, não tendo conseguido cumprir adequadamente as missões a que estavam destinados, estão nas prisões, a cumprirem as penas sociais, do convívio social. Aqui estamos presos pela convivência terrena, para que mesmo lá tenham oportunidade, tenham força de vontade para modificarem o seu padrão de vibração, seu padrão de procedimento, de pensamento, e tomarem em condições de reverterem as suas situações enquanto na Terra. Através da prece de Cáritas, levamos ao Pai todos os nossos pedidos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, Senhor. Ainda unidos nesse pensamento voltado ao Pai, vamos, a partir desse momento, com o amparo, o apoio da equipe mediúnica dos espíritos desta casa, que atende esta casa, pedir em favor daqueles nossos irmãos cujos nomes se encontram naquela caixa na entrada do salão, e também emitir, junto com esses espíritos, a nossa porção de magnetismo pessoal, que vá reforçar energicamente aquelas águas que foram trazidas pelos nossos irmãos, para que elas sirvam
como bálsamo para o corpo e para o espírito de quem as aproveitar. Façamos intimamente a nossa prece. Pai nosso, que estais nos céus, que assim seja, Senhor. Te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos unidos, buscando os ensinamentos que Jesus, nosso Mestre, nos deixou em favor de um aperfeiçoamento moral e espiritual, tanto nosso quanto de todos aqueles que nos cercam. Em teu nome, Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, em nome de Francisco Cândido Xavier e de todos os mentores amigos desta casa, nós damos então por encerrada a primeira parte desse trabalho da noite de hoje. Que assim seja. A seguir, então,